Olá, feliz 2026 para todos nós, com muitas bênçãos, um ano iluminado. É muito bom estar novamente com você, para que possamos refletir dos ensinamentos do Evangelho do Mestre, sempre analisado aqui por Emmanuel no livro Pão Nosso, que foi escrito por Chico Xavier, né, psicografado pelo Espírito de Emmanuel. Antes, vamos tranquilizar nosso corpo físico, elevar nosso pensamento à nossa Mãe Maria, pedindo a ela que nos acolha em seus braços, crianças espirituais que ainda somos, que nos leve até seu Filho, nosso Mestre Jesus, e diante do Mestre agradecemos seu exemplo de humildade, de fraternidade, e que possamos ter o melhor entendimento dos seus ensinamentos, colocá-lo em prática em nossa vida e divulgá-los como seus discípulos. E assim, de mãos dadas com nosso Mestre e nossa Mãe, nos elevamos até nosso Pai Maior, onde agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, e também por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos e fortalecer nossas virtudes para que um dia possamos estar a seu lado. Que assim seja. O tema dessa semana do livro Pão Nosso é o capítulo 160, que tem o título de A Grande Luta. E faz uma menção aqui, né, numa passagem de Paulo, que escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui tem uns termos aqui bem para nós analisarmos, né, que não é muito comum no nosso dia a dia, né? E lembrando aqui, né, que Paulo, ele na sua grande missão, né, no seu trabalho de divulgação dos ensinamentos do Mestre, ele foi visitar vários povos, escreveu as várias nações, né, grupos, sempre levando a mensagem do Evangelho. E grande conteúdo também trazia de que nós temos essa luta incessante, né? Assim, essa caminhada que só aquele que lutar vai alcançar o reino do céu, né? Um reino tão desejado, ainda mais naquela época muito sofrida, né? Dos povos em conflitos constantes. Então, Emmanuel cita essa luta para buscar o reino dos céus. E aqui ele agora, nessa passagem, ele coloca que a luta não está no corpo e no sangue, e sim contra os principados. Então vamos abrir um parênteses, né? O que seriam os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Nos livros bíblicos, né, nas literaturas bíblicas, a gente encontra então muito esses termos vinculados àqueles espíritos que escolheram o caminho do mal, né? Que são esses espíritos? O que é o mal, né? Então, o livro dos Espíritos, né, Kardec nos traz de que o mal é tudo aquilo que vai tudo aquilo que vai contra as leis divinas, né? Então, nas literaturas bíblicas, esses principados, as hostes, os potestades, são aqueles espíritos que se revoltaram contra Deus, né? São espíritos que não querem seguir os desígnios de Deus, as leis divinas. Então, esses são ligados à maldade, ou seja, contra Deus. Então nós temos que lutar, né, contra essa linha de pensamento, de sentimentos, né, que são contrários, que não é o caminho do bem. Então, logo no início do nosso texto, Emmanuel ele coloca, né,
são, segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate em si, né, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, nós ainda temos o mal conosco, né? Ou seja, nós ainda temos muito forte as questões ainda materiais, né? Então, nós temos ainda nosso orgulho, nossa vaidade, nossos momentos de raiva, né? De revolta. Então, são sentimentos ainda impuros, são sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos é que traz o mal dentro de nós, né? Porque nos conduz a atitudes que praticam o mal, né? Prejudicam os outros irmãos, nós mesmos e assim por diante. Então, o caminho do bem, das leis divinas, que Deus tanto deseja de nós, é que nós pratiquemos o amor. Jesus trouxe essa mensagem do amor, de que devemos amar ao próximo, ajudar a Deus nas suas obras divinas, nos amando, né? E nos amar é nos conhecer, é buscar a gente superar essas nossas tendências ainda espirituais inferiores, né? Essa é a nossa grande luta. Então, nessa frase também de Paulo, ele termina dizendo nos lugares celestiais, né? Porque toda a criação de Deus, ela é celestial. Então, o nosso planeta Terra, o nosso corpo, nós somos celestiais. Só que o nosso espírito, ele ainda está numa caminhada de evolução, né? Então ele carrega ainda sentimentos negativos. E olha só, né? Como é que a gente, sendo ainda espíritos que ainda estão, né, cometendo ainda erraticidade no sentido de más escolhas, né, diferentes do caminho do bem, mas nós estamos num ambiente celestial, porque Deus nos dá tudo o que precisamos, né? Nós temos aqui as condições materiais necessárias para a nossa evolução. E Emmanuel cita mais para frente aqui também a questão de que a Terra é um degrau importante para o céu, né? Esse céu que também lá o Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno, o céu que está em todo lugar, mas é um céu que nós devemos alcançá-lo e temos ele o tempo todo nosso, só que é uma questão da nossa vibração, de a gente estar elevados e sintonizados a esse céu, que é um nível de vibração superior, através de nossos bons pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, do bem, na prática do bem. Então, com isso, Emmanuel reforça que nós devemos buscar combater essas hostes, né? Os príncipes das trevas, né? Que está dentro de nós. E o Livro dos Espíritos também, lá inclusive na questão 467, né? Ele fala, pode-se escapar da influência dos espíritos que induzem ao mal? E a resposta, sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Então, os espíritos que estão no mal, né, os príncipes das trevas, como a luta que Paulo citou aí aos Efésios, é justamente a gente não entrar nessa sintonia. Eles ainda existem, né? São espíritos que ainda não entendem, né, os ensinamentos de Deus, de Jesus que trouxe, então são contrários ao nosso Cristo, contrários às leis divinas. Eles são espíritos que seguem o seu livre-arbítrio, escolhem esse caminho. Então, eles vão querer, né, sempre
aumentar a sua linha de pensamento, o seu grupo, se alimentam dessa energia, então eles estão aí e podem nos influenciar, né? Mas depende de nós mesmos. Nada vai interferir na nossa vida, nos nossos pensamentos, se a gente não permitir. E como é que a gente permite? É pensando igual, né? É alimentando esse orgulho, a vaidade, os nossos vícios, nossos defeitos, e aí estaríamos na mesma vibração desses irmãos que estão, como o livro dos Espíritos mostra, estão aqui conosco, né? Ao tempo todo. Então, essa reflexão é importante de nós vigiarmos os nossos pensamentos, como Jesus nos trouxe no seu Evangelho, orai e vigiai. A oração é a nossa ferramenta mais importante em elevar nossos pensamentos, né? Porque nós vamos estar pensando em Jesus, em Deus, em nosso mentor, anjo da guarda, né? Então, são seres que estão no caminho do bem, que são do bem. Então, a gente mantém as nossas vibrações fortalecidas através da oração. E das boas atitudes, das boas escolhas, de a gente procurar praticar a caridade, que esse é o caminho que Jesus nos trouxe, né? Entre o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ganância, contrário à caridade. Praticar é o amor, ceder, aceitar, né? E nos colocarmos no lugar do outro, né? Sempre para poder termos a nossa interação, nossos diálogos e assim por diante. Então, essa reflexão que emana é um texto aqui muito rico de análises, né? Mas nosso tempo é mais curtinho. O importante é levar essa reflexão. Em resumo, Emmanuel caracteriza logo na primeira frase que nós precisamos lutar contra as nossas emoções e pensamentos, nossas tendências e disposições espirituais inferiores. Então, e uma vez alcançado, né, Jesus mesmo colocou os espíritos puros, lá no Livro dos Espíritos também está claro, né? O espírito puro, o espírito já na sua plenitude, é aquele que realmente já deixou totalmente o orgulho, a vaidade, todos os sentimentos negativos, seus vícios totalmente fora do seu espírito. Não é no corpo, é no espírito, né? Por isso que nosso corpo é celestial, por isso que o planeta é celestial, toda a criação de Deus é celestial. Mas o nosso espírito, ele está em evolução, né? Mas uma vez alcançado essa nossa pureza do espírito, nós não regredimos. A gente vai passar para um outro patamar e essa luta contra os nossos vícios e defeitos, né, sentimentos negativos, ela vai cessar e passaremos a um outro patamar de aprendizado, de caminhada evolutiva, que é uma bênção. E todos nós vamos chegar lá. Mesmo aqueles espíritos que, neste momento, eles escolheram o caminho do mal, eles vão ter a oportunidade, como nós temos a oportunidade, de mudança, de escolhas, e escolher o caminho do bem. Então fica essa reflexão para essa semana, a gente trabalhar nossas tendências espirituais inferiores, no sentido de irmos em direção às leis divinas, em direção a Deus. E agradeço essa oportunidade, despedindo de todos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Um abraço a todos, uma ótima semana. Que assim seja.